muito interessante que eu falei, não há um discurso militarista no Milei como há aqui no Brasil. Porque eles não iam aceitar isso nunca. Ele tentou fazer um discurso falando que a ditadura militar na Argentina não foi tão ruim assim. Ele perdeu sei lá quantos porcentagem de voto, tanto que ele mudou rapidinho. Mas olha que perigoso também. Eu vi pessoas falando sobre isso, sobre como o Milei não faz uma apologia da ditadura, tal qual o Bolsonaro, por exemplo, né? Inclusive, dando um exemplo do Bolsonaro, quando ele foi pro Paraguai, ele falou, viva Stroessner e não sei o quê, e aí os caras falaram, sai daqui. Pedófilo de merda. Não, cara terrível, um dos piores. Mas na Argentina, se vocês querem ver qual que é a relação do Milei com a ditadura, prestem atenção na vice dele. A vice dele é a Victoria Villarruel. Ela é filha de militares e ela quer instaurar uma espécie de Comissão Nacional da Mentira. Ela quer investigar os crimes da ditadura. De quem? Dos guerrilheiros, de quem lutou contra. Mas já não morreu todo mundo? Sindicalistas. Não. Não, ainda tem gente viva. Ditadura, a Argentina foi 10 anos depois da nossa. Ah, é verdade. É que a nossa durou muito. A nossa foi gigantesca. A nossa que durou muito, né? Mas a deles foi mais curta e mais sangrenta até. No número de mortos direto, sim. Mas eu não gosto de dizer que foi mais sangrenta, porque a nossa foi brutal por outras razões. Ah, sim. Eu sempre dou o exemplo. Prestem atenção, se vocês acham que a ditadura brasileira matou pouco, prestem atenção com o que foi feito com os indígenas. A violência contra indígenas durante a ditadura. Teve o massacre do Paralelo 11. Eu li tem um campo de concentração Krenak, tem as perimetrais entrando dentro da terra indígena Yanomami, que o genocídio Yanomami começa na ditadura. Não começa agora. Não é agora. Tem a Transamazônica que passou arregaçando. Assim, a violência contra povos originários, ribeirinhos, indígenas foi o massacre do Paralelo 11, eu li quando eu tava lendo sobre o Código Florestal, que aquilo me deixou tão indignado que foi na época, ainda era o governo da Dilma, que também 12 milhões de críticas sobre essa questão da gerência do meio ambiente em relação à Dilma, né? É a prova que nada é tão ruim que não possa piorar, né? Mas enfim, aí o que acontece? Eu li sobre o massacre do Paralelo 11, mano, aquilo foi coordenado. Os caras limparam uma área de indígena, os que conseguiram sobreviver, que estão lá, sei lá, que conseguiram. Foi assim, foram envenenados. A gente não tá falando dos portugueses chegando de caravela e trazendo varíola. A gente tá falando dos caras envenenando, assim, uma galera. Quem não morreu envenenado morreu de tiro. Os caras entravam matando, de bandeirante. Era limpeza mesmo. Não, bandeirante. Os caras entravam matando todo mundo, assim. E a gente tá falando de 1975. Isso, 77. olha que coisa. Existe um marco importante na brutalidade contra os indígenas no século XX, que é a fundação do SPI, Serviço de Proteção ao Índio, que é um serviço que é fundado na década de 10 e que tem, inclusive, como uma das figuras mais reconhecidas, o Marechal Rondon, que é o que batiza Rondônia, inclusive. E o projeto Rondon, que é um projeto de invasão ocupação. do interior, né? De ocupação o Rondon ele tem um certo mérito, porque o Rondon ele denunciou a violência que estava sendo cometida principalmente por fazendeiros privados contra indígenas. Ele tem esse mérito. Tanto é que o Einstein chegou a sugerir ele como Prêmio Nobel da Paz, você sabia? Sério? Eu não sabia disso. É justamente por conta disso, por conta da denúncia. A gente quase teve um Nobel da Paz aqui, um Nobel, e o Einstein sugeriu que fosse o Marechal Rondon, porque quando o Einstein veio pro Brasil, acho que foi na década de 30, né, foi um pouco antes do Partido Nazista subir na Alemanha. Ele conheceu o Rondon, ou o Rondon já tinha morrido, não lembro. Não tinha não. Não tinha, tava vivo, Até porque o Prêmio Nobel tem que ser com quem tá vivo, né? Não, ele dá entrevista velhão já, o Rondon. Então, aí o Einstein sugere pra academia lá da Suécia o Marechal Rondon.